Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu quero 100% da sua atenção. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente disse para Eva que Deus havia mentido. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia, isso a serpente estava falando para Eva, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 21 para encerrarmos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Pode sentar, permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Sempre que eu citar o versículo, você pode acompanhar. Meus irmãos, Gênesis capítulo 3 traz a narração de um fato que é um dos fatos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 3 narra a queda do homem. Sempre que você ouvir falar queda do homem, está se referindo a Gênesis capítulo 3. Essa história está narrada em Gênesis capítulo 3, a partir do seu versículo 1. Vemos hoje o ser humano e vemos como a iniquidade ela está abundante nos nossos dias. Os homens a cada dia são maus, os homens a cada dia são cruéis. E muitas vezes nós olhamos para o ser humano hoje e perguntamos: meu Deus, como pode um homem desta forma ser a tua imagem, ser a tua semelhança? No início não era assim, meu amigo Roderico. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem perfeito. Adão era perfeito, Adão era sem mácula, Adão não tinha pecado, Adão não tinha pensamentos ruins, pensamentos maus, nem tinha a tendência que nós temos a pecar. Adão ele era tão magnífico, Adão era tão maravilhoso, que quando Deus terminou de criar, Deus disse assim: eu fiz um homem, a minha imagem, a minha semelhança. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia não está dizendo que Deus é igual a nós, com dois olhos, com dois braços, com duas pernas. Isso não tem nada a ver. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e Espírito não tem forma. A forma humana de Deus é Jesus. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, a Bíblia está dizendo que Deus criou o homem moralmente semelhante a Ele. Moralmente, naturalmente semelhante a Deus. Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus é santo e que o homem foi criado santo. A Bíblia está dizendo que Deus é Senhor e que o homem foi criado para ser Senhor da terra. Deus criou o homem com dois propósitos, ou vários, pode ter mais, eu gosto de falar dois. Primeiro,
para ser a coroa da criação. Segundo, para representá-lo aqui na terra. Quando Deus não estava aqui, quem deveria representar o homem era? Quem deveria representar Deus era Adão. Adão era perfeito, maravilhoso. Uma imagem verdadeira de Deus. Quando Deus se ausentava, ele dizia: está ali o meu representante. Perfeito. Porém, diz a Bíblia Sagrada que o homem não estava satisfeito, ou melhor, o homem foi enganado. Gênesis capítulo 3 começa a narrar a queda, a falha, o momento chave, quando o homem desobedeceu a Deus, comendo o fruto do conhecimento, o homem permitiu que o pecado entrasse na humanidade. E o pecado trouxe consigo diversas consequências. Olhe para Gênesis 3 na tua Bíblia. Gênesis 3 começa a narração. Não começa do início deles. Se você for ler Gênesis 3, você vai ver que começa uma história pela metade, pastor Paulo. Não começa do início. Repare que no capítulo 1 já mostra a serpente falando com quem? Com Eva. Quando você vai falar com alguém, você já chega no meio da conversa? Não. Você primeiro cumprimenta, você dá bom dia, pergunta como é que vai. Gênesis 3 mostra Eva conversando com a serpente com intimidade. Diz assim: a serpente olhou para Eva e disse assim, a serpente estava persuadindo Eva a comer o fruto. A serpente já estava conversando antes de Gênesis narrar. A serpente estava dizendo: como fruto, olha ali a árvore, que árvore maravilhosa, você pode comer. E a Eva disse: não posso comer. E a serpente começou com uma mentira, dizendo: Deus disse que você pode. E aqui Deus me autoriza a falar algo para você. Com quem é que você anda conversando? Quem são as suas amizades? Eva estava conversando com alguém que não deveria. Como é que está o teu círculo de conhecimento? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: se você comer o fruto, você não vai morrer. A serpente estava mentindo. Por favor, diga mentindo. Mais alto, mentindo. A serpente estava endemoniada. Quais são as mentiras que o diabo tem contado para você? A serpente estava dizendo, o diabo estava dizendo para Eva: você não vai morrer. Eva disse: mas Deus disse que se eu comer eu morro. O homem era imortal, ele era perfeito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como Adão e Eva não tinham pecado, não morria. Deus disse: se comer morre. O diabo disse: não vai morrer. Coma. O diabo mentiu e eles caíram nisso. Quais são as mentiras que o diabo tem falado para você ali, irmão? Que não vai nascer, que não vai existir. Diga para ele: é mentira. Quais são as mentiras que Satanás tem contado para você, meu amigo Jefferson, meu amigo Alderi? A igreja, direito. O diabo, ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. O desejo dele é nos matar, é nos tragar, é nos destruir. E sempre que nós damos oportunidade, ele vai dizer, ele vai mentir para você. Ele quer destruir a tua vida, ele vai dizer que você não vai vencer. Ele vai dizer que você vai falhar. Ele vai dizer que os teus sonhos não vão fluir. Ele vai dizer que os teus planos vão cair. Diga para ele que ele é mentiroso. Diga para ele que o teu Deus é forte. Diga para ele que você serve ao Deus que criou os céus e a terra. Diga para Deus que você serve ao Deus que quando Abraão clamou, ele falou. Diga para o diabo que você serve ao Deus que quando Daniel entrou na cova, ele estava lá. Diga para Satanás que você serve ao Deus que quando os 3 jovens entraram na fornalha, ele saiu do céu, desceu na glória, entrou na fornalha e disse: você não está só. Caracanturia bacana rastaia. Você não está só. Não está só. Não está só.
O Senhor não está só. Diga a seu irmão. Diga a seu irmão aí do lado. Por favor. Por favor. Diga, não está só. Deus está contigo. Não escuta a mentira de Satanás. Satanás mentiu para Eva. E Eva caiu. Não caia. Não caia. Não caia. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso foi o diabo falando para Eva. Sabe qual foi o primeiro grande erro de Eva? Sabe qual foi o primeiro grande erro de Eva? Foi duvidar de Deus. Por favor, diga duvidar de Deus. Mais alto, duvidar de Deus. Versículo 5. Foi o primeiro grande erro de Adão e de Eva. Foi duvidar de Deus. Aleluia. O diabo disse que eles seriam iguais a Deus. Deus disse não, vocês se comerem morrem. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Deles, não duvide. Creia. Igreja, meus irmãos, Deus pode fazer todas as coisas. Não duvide. Porque quando você duvida, você para de fazer isso aqui. Em tempo de guerra, não pare de lutar. Se você duvidar, está parando de lutar. Não entregue. Não desista. Permaneça. Permaneça. Glórias a Deus. Versículo 6. Quando Eva começou a duvidar, ela parou de olhar para Deus e começou a olhar para seus desejos. No versículo 6 a Bíblia diz assim: e vendo a mulher aquela árvore, que árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Versículo 6, todo mundo está acompanhando? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Escuta. Boa para comer. Diga boa para comer. Boa para comer. Mais alto, por favor. Boa para comer. Nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que é bom serve para você. Não serve. Quando Deus falar, não serve. Agradável aos olhos. Diga agradável aos olhos. Por favor, mais alto. É para você não esquecer que eu mando repetir, viu? Por favor. Agradável aos olhos. Nem tudo que é agradável aos teus olhos te serve. Diga assim, nem tudo que me agrada é bom para mim. Diga tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a Bíblia diz que a árvore era desejável. Por favor, diga desejável. Desejável. Nem tudo que o teu coração deseja é para você provar. Aleluia. Aleluia. E ela provou. E ela provou. Sabe qual foi o segundo grande erro de Eva? Sabe qual foi? Versículo 6, depois dessas palavras. Ela viu, olhou, se agradou, desejou e comeu. O segundo grande erro de Eva foi não consultar a Deus. Você tem consultado o Senhor? Como é que estão os teus planos e teus projetos? Estão entregues diante das mãos de Deus? Os teus projetos estão apresentados a Ele. Deus conhece. Deus conhece, irmãozinho, seus planos, seus projetos. Se não conhecer, ainda está em tempo. Porque depois que provar sem conhecer, também vai provar das consequências da desobediência. Aleluia!
quando se toma uma decisão sem consultar a Deus, a consequência vem. E pode ser várias. Decisões sem o consentimento de Deus traz consequências. Vemos na Bíblia diversos exemplos disso. Pessoas que tomaram decisões sem consultar o propósito, o desejo, a vontade daquele que tem poder. Certa vez quando Davi começou a reinar, o reino era pequeno. Mas depois de certo tempo, o reino de Davi era gigantesco. E Davi se orgulhou, como se fosse ele, como se o reino fosse grande, porque ele era um bom rei. E Davi disse: eu quero que contem, está lá em 2 Samuel capítulo 24, eu quero que contem todas as pessoas do reino, para mostrar que eu sou um rei grande, um rei bom. E Deus olhou para Davi e disse: não, Davi, o teu reino só é grande por minha causa. Tu só prospera por minha causa. Não tem nada nas tuas mãos. Não deixa a vaidade entrar no teu coração. Não deixa. Está prosperando, é dele. Está indo bem, é por causa dele. O negócio está andando, está saindo, é porque ele quer. Não para de consultar, porque quando paras de consultar, o negócio começa a cair, começa a desandar, começa a descer. Aleluia. Davi foi castigado. Interessante. Quando Eva comeu o fruto, seus olhos se abriram. Quando Adão chegou, ela deu o fruto a ele. Ele também comeu. Os olhos deles também se abriram. Daqui a pouco Deus vem conversar com Adão. Aí chega Deus como quem não sabe nada. Adão! Cadê Adão? Repare o texto. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Foi o que eles fizeram. Coseram folhas de figueira e fizeram para si vestimentas. Coseram folhas, fizeram vestimentas. Quando eles se vestiram, eles estavam nus? Não. Se vestiram? Estavam nus ainda? Não. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Deus chegou, disse: onde é que estás, Adão? Onde é que estás? Adão estava escondido. Adão olhou para Deus e disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Como é que ele estava nu se ele havia se coberto de folhas? Irmãos, porque a nudez que Adão falava não era apenas uma nudez física. Adão falava de uma nudez espiritual. Adão falava de uma nudez que vinha da desobediência. Quando o homem começa a desobedecer, a andar por seus próprios méritos, por seus próprios caminhos, esse homem, ele está nu espiritualmente. Esse homem está nu da presença de Deus. Como é que está a tua vida? Ei? Como é que está a tua vida? Você está nu espiritualmente? Deus sabe. É hora de despertar. É hora de acordarmos. A volta de Jesus está próxima. Enquanto isso, as pessoas vivem cada dia como se fossem independentes de Deus, como se não precisassem de Deus, como que se mandassem suas próprias vidas. Deus está nesses últimos dias mandando homens de Deus, mulheres de Deus, anunciar que é tempo de reavivar a igreja, que é tempo de reavivar a nossa vida, é tempo de andarmos nos caminhos de Deus, é tempo de olharmos para Deus, de cumprirmos os propósitos de Deus. Dobre sua atenção para que eu possa encerrar. Diz a Bíblia Sagrada que Deus chega para Adão, lá no versículo 21, pule para o versículo 21. Diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas. Túnicas de quê? De peles
pegou aquelas túnicas de folhas, matou um animal, porque para Deus fazer essas túnicas de pele, Deus teve que matar um animal. Sim ou não? De onde vem a pele? Do cordeiro, do animal. Deus pegou o cordeiro por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. O homem, a partir de Adão, ele não é mais uma imagem perfeita de Deus. Depois de Adão, o homem é uma imagem manchada. O homem é uma imagem de Deus manchada pelo pecado. Por isso que o homem rouba, mata, estupra, mente. Porque ele é uma imagem manchada pelo pecado. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para pegar você, para pegar mim, que somos imagens manchadas. E quando nós olhamos para a cruz, nossa imagem lá é restaurada. A imagem do homem perfeito, do primeiro Adão. É por isso que você tem salvação. É por isso que eu tenho uma salvação. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê o homem pecador, Ele não vê o homem falho, Ele vê o homem que crê no sacrifício, o homem crente, o homem justificado. O sangue do Cordeiro cobre e o pecado. Tarabacutu e Axanda, Lebecacho, Rabacuda, Rafúria, Barra. Aleluia. O que é que o cordeiro tinha a ver com o pecado de Adão? Nada. Mas Deus matou um animal. Que animal? O cordeiro. Quando matou, o que foi que houve? Derramamento de sangue para pagar a dívida de Adão. A única forma de Adão ser perdoado é se houvesse punição. Deus não perdoa ninguém sem punição. Sabia disso? Por causa da justiça de Deus. Sabe por que Deus perdoa qualquer um? Porque a punição para aquela vida está em Cristo. Cristo foi punido no meu lugar. É por isso que é muito bom o homem perdão dos perdoa, porque ele crê no sacrifício. A única forma deles, de Deus perdoar Adão e Eva, era que alguém pagasse. E Deus matou o cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo, que iria ser morto milhares de anos depois. Aleluia. 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 Deus mata o cordeiro e pega aquelas roupas e cobre Adão. Adão já não estava mais nu. Por quê? Porque os pecados de Adão foram justificados em Jesus. O cordeiro representava Jesus. Todo aquele que crê recebe nova vida. Que crê em quem? No cordeiro. Se você crê, tua vida é nova. Teus pecados estão pagos. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro inocente. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus, nesta noite, Ele deseja, Ele pagou nossa dívida, pagou nosso pecado, pagou a nossa cédula de pecados. Todo aquele que crê e receber como seu Senhor, recebe nova vida, recebe a salvação. Deus não olhará mais para você, para o homem pecador. Ele olhará para o homem justificado do seu pecado. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém, meu amigo? Toca um negócio bonito aí, em nome de Jesus. Para a gente orar e cantar e se alegrar. Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Antes de você cantar. A Bíblia diz que a igreja não é o templo. A igreja é a comunhão dos santos. Jesus disse que o que a igreja ligar na terra
será ligado aonde? No céu. A igreja tem a chave. Jesus deu a chave à igreja. Está aqui a chave. Desliga e desliga. Toda a igreja, levanta sua mão direita. Todo mundo, por favor. Todo mundo. Aponte aqui para dentro e para ali. Todos, aponta para dentro. Mão direita, aponta. Por favor, repita comigo. Diga: Senhor Jesus. Eu sou igreja. Eu em conjunto dos irmãos somos igreja. O Senhor falou. Não foi o diácono que falou. Não foi o pastor. Foi o Senhor Jesus que falou. O Senhor falou que o que a gente ligar na terra. Não, tá fraco, por favor. O Senhor falou que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Nós ligamos, Senhor, a bênção desse casal, a fé deste casal. Nós ligamos, Senhor, as tuas promessas, os teus propósitos. Nós desejamos, como igreja, estarmos aqui para vermos a tua bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, Senhor de Israel, Senhor da igreja, a tua igreja está unida em teu nome, orando, Senhor, em um só desejo, em um só espírito, em um só coração. Pai querido, Deus santo, Deus justo, manifesta a tua glória, a tua presença, a tua grandeza. Pai querido, abençoa todos os presentes, todos, sem exceção, em especial este casal. Em nome de Jesus, esteja conosco, nos ajudando, nos guiando, nos protegendo. Oh Deus de Israel, tu és o Senhor. Nós acreditamos no teu nome. Nós acreditamos, Senhor, no teu poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Queremos sentir a tua presença. O Senhor pode nessa noite curar, batizar, fazer milagres, cumprir teus propósitos, dar dons, faz a tua vontade. Que o teu Espírito esteja livre para manifestar a tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Xandarabacana, Xiagarra. Rebecai, Tchura, Doniaçu. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar submergir a tua és o meu amor, minha paixão.